nosso cantor, irmão Jackson, sua esposa. É uma alegria e um privilégio. E como ele disse, eu quero reforçar, faz parte do cumprimento das promessas do Senhor. Amém, irmãos? Podeis assentar? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ângelo Galvão, sua esposa, irmã Juscelia, todo o departamento das Preciosas, por esse tão amável convite. É muito bom estarmos num ambiente tão gostoso como esse. Desde que eu adentrei, eu senti a presença do Senhor aqui. Amém, irmãs? Eu tenho certeza que você também sentiu, porque Jesus está aqui. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Jesus está aqui para nos alegrar, para nos fortalecer, para nos orientar e para nos dar curas, fazer milagres, porque Ele faz milagres. Muitos louvores, muitas mensagens cantadas aqui nessa noite. Muito bom. Glória seja dada ao nome do Senhor. Alegria em rever o cantor Jackson, a irmã Thalita. Eles fazem um trabalho lindo, irmãs, ali no Bom Samaritano. E o cantor Jackson, ele tem ombreado aquele trabalho com muita humildade. Eles vivem aquilo ali. São dias vividos com muita fé, como ele mesmo disse. Que Deus continue abençoando. Leve meu abraço à família do Bom Samaritano. Que Deus continue abençoando as irmãs que foram me buscar no aeroporto. Os mimos que as irmãs me enviaram. Essa camiseta linda das Preciosas. Que Deus abençoe a todas vocês. Eu trago a saudação do meu esposo, o pastor Edson, a toda a igreja. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no 2º livro dos Reis. As irmãs escolheram um tema, nós vamos, na medida do possível, falando. Mas eu estava orando na quarta-feira, na consagração, e pedindo a Deus uma palavra para esta noite, quando se abre as cortinas desse congresso, e Deus trouxe muito fortemente esta palavra. E eu sempre gosto de meditar na palavra, tendo a consciência de que naquilo que pregamos e cantamos, nós somos provados. Então temos que viver essa palavra. Antes de ler o texto, eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida dessa orquestra. Irmãos, vocês não sabem qual a diferença que vocês fazem acompanhando o círculo de oração. Muito bom, muito bom. Parabéns ao maestro. Eu sei que são dias difíceis para chegar no que chegaram, mas o Senhor foi glorificado. 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. É o texto base para nossa meditação nesta noite. O tema das irmãs fala sobre mulheres despertadas, posicionadas e preparadas. Nossa, é muito forte, viu, irmãs? Despertadas, posicionadas e preparadas, porque o Senhor dos Exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Amém? E nós temos que nos alinhar dentro desse grande batalhão de salvos que estão aqui nesta terra, em grandes lutas e guerras, porque nós somos alistados para a batalha mesmo, viu? A vida de crente é guerra. Nós somos alistados para a guerra, nós somos soldados neste batalhão e o nosso general é o Senhor dos Exércitos. Diz assim o texto: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu quero repetir. E orou Eliseu e disse uma oração: Senhor,
peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Aleluia. E ele viu. O que ele viu? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Podeis assentar. Obrigado pela reverência à palavra do Senhor. Eu não vou falar sobre esse contexto, quando Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, e que o rei da Síria manda o seu exército até a casa de Eliseu. Os irmãos sabem a história. E o moço que servia a Eliseu, ele ficou com muito medo. Ele disse: grande é o exército que vem. Naquele momento existia um escape. Eliseu não orou para que o exército da Síria voltasse, desanimasse. Eliseu não orou para que os carros e os cavalheiros se perdessem. Ele não orou para que Deus quebrasse o arco e cortasse a lança e queimasse os carros no fogo. Eu aprendo tanta coisa nesse texto, mas não é isso que eu quero falar. A nossa oração precisa ter motivo certo na hora certa. Ele pede a Deus porque ele já tinha uma visão. E ele diz: basta esse moço enxergar o que eu estou enxergando, que vai ser tudo diferente. O que precisa mudar em nós, como servos de Deus, é a nossa visão. E eu quero falar com você nesta noite: ouse enxergar diferente. É o que nós estamos precisando, é mudar a nossa visão. É que Deus abra os nossos olhos. É para que Deus dê amplitude à nossa visão. O mesmo tempo, o mesmo momento, a mesma história se repete nos nossos dias. E nós estamos perdidos, emaranhados, desesperados, confusos em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio aos ataques. Mas o Senhor disse para mim na oração, a oração é esta: abre-me os olhos, abre-me a visão. Nossos olhos precisam estar abertos. Aqui fala da nossa verdadeira visão, fala dos nossos olhos da fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Eu não sei se você consegue compreender esse versículo. Nós, desse exército, não andamos por vista, naquilo que vemos, mas nós caminhamos por fé. E abrir os olhos aqui, ele é espiritual. É deixar de andar por vista, porque nós podemos facilmente sermos arrebatados pelo medo, pelo pânico, quando nós olhamos pelos nossos olhos físicos. Mas quando nós somos tirados desta visão física e levado para a visão espiritual, nós vamos ver o que este moço viu. A Bíblia diz que quando Eliseu orou, os olhos dele abriu a visão espiritual, do mundo espiritual, o que está acontecendo nesse exato momento no mundo espiritual, visto que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. E quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós nos apropriamos desta verdade, a Bíblia diz que ele viu. E o que ele viu e o que ele deixou de ver? Ele deixou de ver o exército da Síria e ele passou a ver. Ele não mudou de lugar. Aleluia. Ele não mudou de ângulo.
Ele não mudou de cidade, ele não mudou de família, ele não mudou de casamento, ele não mudou de igreja. Apenas Deus abriu seus olhos e ele começou a ver que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Não é só falar. Muita gente até fala bonito. Maior é o que está conosco. Conosco está o Senhor poderoso na guerra. Mas você não consegue enxergar. Quando você abre a sua, quando você está enxergando, a Bíblia diz que o caminho do entendido é para cima. A sua visão é para o céu. É para o que de lá vem. E o servo aqui com os olhos físicos, ele estava enxergando os problemas, mas Deus queria que ele enxergasse a solução. É o que vai mudar, não é a minha palavra que vai mudar você. Não é a visita pastoral que vai mudar você. Você precisa se apropriar dessa verdade. Deus, mude a minha visão. Porque quando você muda a sua visão, você muda a sua ação. Você muda a sua direção. Você muda o aspecto do ambiente em que você está. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas isso aqui é vivido na prática na nossa vida. Quando a nossa visão espiritual ela é aberta, a nossa conduta muda, a nossa direção muda. Você pode até dizer, eu creio, eu confio no Senhor, e continua desesperado, e continua sem dormir, e continua aflito, afadigado. Mas o dia que a sua visão abrir, aleluia, a sua direção muda, a sua conduta muda. Olha aqui para mim, irmãs e irmãos, isso é uma necessidade, mudar a sua visão. O ambiente que você vive, ele muda. E essa mudança de olhar, essa mudança de visão, mostra claramente, como o Espírito Santo me disse, um crescimento em Cristo. Aleluia. A Bíblia sempre fala de crescer, nunca de diminuir. Conheçamos e prossigamos, é crescimento. Conhecereis a verdade, é crescimento. E nós precisamos crescer em Cristo, através da sua palavra. Abrir a visão, ou ter uma visão espiritual, é se apropriar de uma verdade. Esse termo, essa palavra, esse verbo apropriar, Deus tem falado muito comigo sobre isso. O que muda na vida das pessoas? Quando muda? Quando elas se apropriam de uma verdade. Você pode ir ao médico, o médico dizer, olha, você está com colesterol alto, com a diabetes alta, se você continuar assim você vai ter um infarto. Ela entende, mas ela volta para casa e continua fazendo as refeições erradas. Enquanto ela não se apropriar dessa verdade, ela não muda. Não adianta você falar, você tem que fazer regime, você tem que parar de comer isso, você tem que caminhar, ela tem que se apropriar. E tem alguém que as irmãs cantaram aqui, que pode fazer isso na sua vida. É o Espírito Santo. Peça a Ele nesta noite, abra os meus olhos, porque isso é necessário nesta caminhada espiritual. Eu não sei se você entende a grandeza disso, irmãs, mas isso faz toda a diferença. Eu sei que o pastor Ângelo recebe inúmeras ligações, como eu recebo, de pessoas desesperadas, de pessoas aflitas, são crentes, irmã eu oro, irmã eu jejuo, irmã eu faço, mas eu não estou dando conta, irmã agora vai acabar. Um dia uma irmã ligou para mim, ela ligava todos os dias,
E eu atendi um dia, disse: Deus, eu não sei mais o que falar para esta mulher. E o Senhor disse: diga para ela, não se varre enquanto o vento assopra. Diga para ela parar. Porque senão daqui a pouco ela começa a lutar contra o próprio Deus. Sou eu agindo e ela está colocando a mão dela. Não se varre enquanto o vento assopra. Sabe o que o Espírito Santo me disse? A visão dela estava voltada para as circunstâncias e não estava voltada para Deus, porque nós sabemos que Deus é Deus, continua sendo Deus e será para sempre Deus. E como Ele mesmo disse: não me escolheste vós a mim. Você é uma escolha de Deus. Deus não escolheu a pessoa errada, Deus escolheu a pessoa certa para andar com Ele. E quando eu li esse texto, eu precisei recorrer a alguns personagens da Bíblia Sagrada, que para mim são referência nesta área. Eu quero meditar com os irmãos. Irmãos, parece simples essa palavra, mas ela muda a sua vida. Se você mudar a sua visão, se você pedir: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os olhos do meu filho, Senhor, abre os olhos do meu marido. Seu filho pode estar lá no Egito, não querendo sair de lá, mas se você orar, Deus vai abrir os olhos dele, e ele vai ver aquele mundo como sujo, como podre, e ele vai contemplar as coisas espirituais e vai dizer: eu desejo sair da lama e me assentar nessa região celestial. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Aleluia! Ele abriu os olhos. Deus abriu os olhos dele. Ele diz: eu aqui sofrendo, cuidando de porcos, e lá na casa do meu pai tem abundância de pão. Algo que ele não enxergava antes, quando estava dentro da casa do pai. Agora ele enxerga. Sabe o que vai trazer seu filho para a casa de Deus? Sabe o que vai trazer seu esposo para a casa de Deus? É quando Deus abrir os olhos dele para que ele veja. Aí você insiste: vamos para a igreja, vamos para o culto. Porque mãe quer assim. Mas a sua oração, a sua visão precisa mudar. E dentre essas personagens, irmãs, eu sempre gosto de citar, e para mim é uma das mulheres mais brilhantes da Bíblia Sagrada. Aliás, eu admiro todas, mas Joquebede é uma mulher que mostra que quem tem uma visão, os olhos abertos, ela age diferente. Aleluia, irmãs. Nós precisamos estar preparadas, nós precisamos estar posicionadas, nós precisamos estar prontas. E a nossa visão é que vai dar a nossa direção. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 2, versículo 2, no meio daquela perseguição de Faraó, para que matasse todos os meninos, nasce Moisés. Naquele momento insalubre, Joquebede não pediu para ficar grávida, ela ficou. O filho nasceu. Naquele momento de inconstância, naquele momento turbulento, naquele momento que parecia que tudo ia dar errado, a Bíblia diz que quando o menino nasce, a Bíblia diz que ela olhou e viu, olha a visão dela, que o menino era formoso. E essa palavra formoso aqui não é só beleza física. Formoso aqui é que ela viu, quando o filho nasceu, o propósito divino na vida dele. Ela conseguiu enxergar 80 anos depois, ele abrindo o mar vermelho. Ela conseguiu enxergar o filho tirando o povo de Israel do Egito. Ela viu ele no deserto, Deus mandando maná, ele guiando um grande povo.
frente. A Bíblia diz, ela escondeu ele. Aleluia. Ramantagachui mandava sair. Quem sabe você ainda não viu a formosura do seu filho. Quem sabe ainda você não conseguiu enxergar o propósito divino na vida do seu filho. Ela enxergou 80 anos depois. Mas vocês sabem a história, que ela coloca Moisés lá, a filha de Faraó encontra, dá para ela, ela vai cuidar, até o menino desmamar 5, 6 anos, e mesmo sabendo que ela teria que devolver o filho para a filha de Faraó, por causa da sua visão, ela não deixou se perder pela dor, pela preocupação, pela ansiedade e pelo medo. Eu não sei se vocês estão entendendo, irmãos. Quando a visão é diferente, você não se perde pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. Ela poderia dizer, mas como que vai ser o amanhã? Moisés vai para o Egito, lá são outros deuses. Não, ela já tinha enxergado 80 anos na frente. Ela diz, eu não tenho que me preocupar. A minha visão diz que ele será isso. A minha visão diz que ele fará isso. Até parece uma utopia falar essa palavra para muitos cristãos. Mas abrir os olhos em que sentido? É enxergar o que ninguém está enxergando. É enxergar o propósito de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Porque o Senhor disse, não vos dei filho para a perdição. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar isso? Ou está tomada de medo, de preocupação, de ansiedade? O que será do meu filho lá na faculdade? O que será do meu filho quando mudar longe de mim? Quem tem uma visão espiritual, sabe que quem cuida é Deus. Sabe que Ele é o maior interessado em cumprir o propósito que Ele mesmo desenhou para a vida do seu filho e da sua família. Hoje, os consultórios psicológicos, psiquiátricos estão superlotados. O Brasil é o segundo maior país do mundo que mais vende remédio para ansiedade e depressão. E eu fico perguntando, eu sou acadêmica de psicologia. Eu fico me perguntando, Senhor, a ciência não tem resposta para a depressão. A ciência não tem resposta para a ansiedade. Eles supõem. Mas eu queria entender a luz da tua palavra. E o Senhor disse para mim, quer ter paz no coração? Tem que mudar a visão. Tem que enxergar por cima. Aleluia. E você deve buscar isso. E você deve clamar por isso. Mude a minha visão. Por enquanto, Senhor, eu só estou vendo o exército da Síria. Eu só estou vendo a carestia, as coisas subirem, a gasolina subir, a guerra política, o desenfreamento da prostituição, dos vícios e tudo mais. Mas eu quero dizer para você que quem olha com os olhos espirituais sabe que o Senhor é o seu pastor e que nada vai te faltar, que Deus suprirá todas as suas necessidades, que Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales, e Ele prometeu estar conosco. Oh, aleluia! Quando este vento da ansiedade sopra, chega,
porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Só os nossos barquinhos que são diferentes, mas nós todos estamos no mesmo mar, viu? A mesma onda que sopra no seu, sopra no meu, sopra nela, sopra ali. Agora o que vai mudar é como a gente vai se comportar. Ala sube, aba sude cas. Rendeixo e cado e aba sube, aba sai. Qual é a minha visão que eu estou enxergando? Que futuro eu estou enxergando? Eu e meu esposo fomos acometidos pelo Covid. Ficamos 15 dias deitados. E eu dizia para ele, eu fiquei cuidando da parte emocional, porque o que foi mais abalado foi o emocional. E eu ficava cuidando dele e eu dizia assim, respira, puxa, tá bom, então vamos dormir. A gente dormia mais do que tudo. Só eu não comia, mas dormia. E no 13º dia, a febre dele não cortava. A gente ligava para o médico dizia, vai na farmácia e toma tal injeção. Ele ia, tomava. E foi passando e eu comecei a ver que ele começou a ficar abalado. Eu entendi, irmãs, quem tem uma visão diferente, aleluia, o inimigo não te pega de surpresa. Quando ele chega, você já tem um odre de leite, já tem uma estaca para fincar na fronte dele e dizer, dentro da minha casa você não vai se alojar. E meu esposo, depois à tarde, ele deitou no sofá, eu sentei na poltrona ainda muito fraco. E ele disse, meu bem, a febre voltou de novo. E quando ele disse aquilo, eu vi que ele já estava abalado emocionalmente. Não estava com problema respiratório, estava se alimentando, mas eu vi que ele já estava abalado. Eu disse, eu sei como resolver isso, mesmo fraca. Eu disse, eu tenho a palavra de Deus na minha casa. Abri minha Bíblia e li só esse versículo, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Coloquei as minhas mãos e disse, Senhor, é a tua palavra que diz, não sou eu, que a gente impõe as mãos sobre os enfermos e os cura. A minha oração foi tão rápida, mas quando eu terminei de orar, ele disse, a febre foi embora. Aleluia. A importância de uma visão diferente. Só você que está entendendo, levante a sua mão. A importância, irmão, de crescermos. É tanto probleminha. Está faltando crescimento espiritual. Está faltando crescer em visão espiritual. Aleluia. Aleluia. E Joquebede, quando olha para o menino, ela diz, já tenho que devolver, mas eu não estou preocupada. Aleluia. Porque eu já enxerguei a direção da vida dele. Oh, minha mãezinha querida que está aqui, aleluia. Deus te trouxe aqui para te dizer que você precisa abrir os seus olhos. Você precisa abrir a sua visão e ver que filhos são heranças do Senhor, são presentes que Deus te deu. E que há um propósito divino na vida do seu filho. A segunda pessoa que eu preciso abraçar nesta noite, um personagem bíblico que é referência nesta área de visão, é Davi. A visão de Davi é tão brilhante. E quando você olha para a Bíblia, Davi foi o único que conseguiu fazer a leitura da soberania de Deus. A Bíblia diz que quando ele assume o reinado, Simei vem e começa a apedrejá-lo e xingá-lo. E os que estavam à volta de Davi diz, Davi, deixa nós agirmos com ele. Quem é ele? Para tocar pedra no rei, Davi, para atacar um rei, ele não pode fazer isso. Davi responde, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo?
Sabe o que acontece conosco que não temos visão? É que tudo que acontece conosco, a gente acha que é culpa da pessoa. É a pessoa que fez, ela que quis nos prejudicar, ela que quis nos massacrar, ela que quis nos humilhar. Mas Davi não enxergou assim. Ele enxergava que tudo o que acontecia na vida dele era por uma determinação divina. E quando você enxerga assim, você só cresce espiritualmente, e você cresce também na dimensão de relacionamento pessoal. Cheio de pessoas melindrosas. Tudo é motivo para entristecer, para não querer mais ir, para não fazer, para não ir na escola dominical, para não ir no culto, para não ir mais no ensaio. Porque fulana, porque fulano falou assim. Quando você tem a visão da soberania de Deus, você sabe que Ele está acima de tudo e que Ele governa tudo. E a Bíblia diz que tudo juntamente contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nós não entendemos, porque a nossa visão é míope. Nós enxergamos de baixo para cima, mas Deus enxerga de cima para baixo. Não se esqueça disso. Conta-se a história de um menino que a mãe estava sentada fazendo bordado numa tela. E esse menino sentado embaixo, aquele emaranhado de linha, quem borda sabe. E ele não conseguia entender. Ele diz: mãe, não vai sair nada daí. Ela dizia: porque você está olhando de baixo para cima. Senta aqui no meu colo, eu vou te mostrar a visão que eu tenho de cima para baixo. E quando ele olha a tela, ele diz: meu Deus, que desenho perfeito. É isso que acontece na nossa vida. Enquanto nós continuarmos olhando de baixo para cima, nós vamos enxergar problemas e dificuldades. Mas nessa noite Deus está dizendo: filha amada, filho amado, senta aqui no meu colo, que eu vou te mostrar o que eu estou preparando para a sua vida, para a sua família. Davi consegue ler, enxergar a soberania de Deus. Uma tarde, eu estava orando por uma situação vinda de um membro da minha família, um problema que ele estava passando, um problema muito sério. E eu dobrei o meu joelho na minha sala. Naquele momento senti vontade de clamar por ele. E Deus disse assim para mim: nunca darei vitória a Golias, mas sim a Davi. Isso basta. Ele disse para mim, o Senhor disse: isso basta. Eu vou repetir. Aleluia. Deus estava dizendo para mim: você pode enxergar isso, você pode se apropriar disso. Então descanse o seu coração, porque nunca darei vitória a Golias, mas sempre a Davi. Eu descansei meu coração. Mandei uma mensagem para ele e disse: pode descansar seu coração. Mas eu não estou conseguindo enxergar isso. Olha, irmão, viu como não é fácil enxergar? Se o Espírito Santo, o Paráclito Divino, Consolador amado, não testificar essa verdade no seu coração, não adianta eu ficar falando horas e horas aqui. Eu quero que você abra o seu coração e diz: Espírito Santo, testifique essa verdade, porque eu preciso me apropriar dela, para que a minha vida mude. Não é mudar de cidade, não é mudar de emprego, não é mudar de casamento, não é mudar de igreja, é mudar de visão. Diga para quem está do seu lado: o que você precisa mesmo é mudar a sua visão. Quando Davi chega no campo de batalha, eu acho lindo. Ele logo vê o que ninguém viu. Todos estavam com medo de Golias. A Bíblia diz que todos estavam escondidos, até Saul. Mas quando ele chega no campo de batalha,
Ele enxerga não só os aparatos de guerra de Golias, ele enxerga o que estava por baixo da roupa. Quem tem visão enxerga mais longe, vê o que ninguém vê. Davi olha e diz: quem é este incircunciso? Davi já tinha certeza de que seria derrotado, porque Deus não tinha aliança com Golias. É isso que muda em quem tem visão. Você vê o que ninguém vê. Você já sabe que a vitória é certa. Não independe do tamanho do gigante, independe do tamanho da onda. Você já sabe, porque uma ordem já foi dada. Como Jesus disse aos discípulos: atravessem do outro lado. Já estava dada a ordem, vocês vão chegar lá. Você consegue enxergar que você já está chegando do outro lado? Mas irmão, o vento está soprando, não interessa. A tempestade veio na quarta vigília da noite, não interessa. A palavra de Jesus foi essa: atravessem para o outro lado. A certeza que vocês vão chegar. Aleluia. Davi disse: quem é este incircunciso? Já perdeu. Aí ele vai falar com Saul. Saul não entendia, não tinha visão. Aí ele precisou contar uma história, né? Não foi a coragem de Davi que levou ele a lutar contra Golias, não. Foi a visão dele. A sua visão te dá direção para onde você vai. Ela te direciona. Ele disse assim: quem é este incircunciso? Já perdeu a batalha. Aí Saul disse: mas você vai lutar contra esse gigante? Você é um menino. Ele disse: quem sabe eu vou ter que exemplificar para que você entenda. Uma linguagem mais clara, porque tem crente que você tem que desenhar para ele, para ver se ele entende. Se você só falar para ele, Deus é maior, ele não vai entender. Ele disse: olha, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, matei, veio um leão, eu matei. Ah, então tá bom, então você vai. Mas Davi não estava indo porque matou o urso ou porque matou o leão. Davi não estava indo porque tinha coragem. Davi estava indo porque ele enxergou um derrotado na frente dele. Ele enxergou que Deus destruiria aquela afronta diante do seu povo Israel. Eu quero lançar uma palavra profética aqui para famílias nesta noite. Enxergue que Deus já derrotou esta afronta no seu casamento. O diabo tem tentado, afrontado para destruir seu casamento. Tem se levantado todos os dias um gigante. Quem sabe o gigante do ciúme, que quer derrotar você. Mas quando você tem a visão diferente, você olha, você já é derrotado, ciúme. Aleluia. Você já é derrotado, mentira. Aleluia, Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Deus marcou este trabalho para falar com você. Davi disse: quem é este incircunciso? Já perdeu a batalha. Aleluia. Eu já venci a guerra. A visão de Davi deu a ele essa consciência: eu já venci, já está vencido. E quem tem esse sentimento não é só falar, minha irmã. Quem tem esse sentimento que já venceu, ele está tranquilo. O vento não parou de soprar, a circunstância continua desfavorável, o marido continua no vício, os filhos perdidos, mas ele está sabendo que esse gigante já está derrotado. Porque Deus jamais deixará de dar vitória a Davi para dar a Golias. Sabe, essa luta que veio contra você são os incircuncisos. Deus não tem aliança com o incircunciso. Deus te chamou para te fazer mais do que vencedor. Levante a sua mão. Coisa boa é conversar com alguém que tem a visão diferente. Sim ou não, irmãs? É muito bom. Eu já contei isso, mas eu quero contar. Eu cheguei da minha última agenda no mês de 2020, março. Eu cheguei em casa dia 16.
Parece que no dia 18 já foi instaurado o lockdown, fechou tudo. Março de 2020. E eu sempre, quando chego, minha mãe mora no mesmo condomínio que eu. Minha mãe tem 79 anos. Quando eu cheguei, fui direto na casa dela. Quando eu abri a porta, minha mãe estava feliz, porque eles fazem todos os dias o devocional deles de manhã. Muito alegre. Já tinha visto a notícia da pandemia, que tudo ia fechar. Eu disse, mas por que minha mãe está tão alegre? Mas ela está tão alegre por quê? Ela diz, eu estou tão alegre, sabe por quê? Porque a palavra de Deus cumpre. E eu estou vendo ela cumprir. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E esse tempo chegou e eu estou vivendo ele. A palavra de Deus cumpre. É visão diferente. Muita gente ficou choramingando. Ai, não vai poder mais abraçar, não vai poder mais isso. Mas ela enxergou diferente. Ela enxergou que Canaã já estava logo ali, que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Quando a gente olha para a Bíblia, eu já vou encerrar, não posso deixar de falar de Caleb. Caleb, todos vocês sabem, foi enviado para enxergar a terra, junto com os 12 espias. E vocês sabem que quando eles voltaram, 10 deles só viram gigantes, só viram dificuldades. Mas Josué e Caleb, não. Quando eles começam a relatar, o povo reunido, esperando o feedback deles. E eles começam a relatar, lá é uma terra boa sim, mas tem muitos gigantes. Lá os cachos de uva são assim, mas os gigantes também são assim. A terra é difícil. E a Bíblia diz que Caleb interrompe aquela conversa. Quem tem uma visão diferente, irmãos, não enxerga como os demais enxergam. Hoje, o pastor Jackson contando algumas experiências ali no Bom Samaritano, falando sobre o pastor, as atitudes de fé, a visão diferente. Ele enxerga diferente. Ninguém vai roubar isso dele. As circunstâncias não vai fazer ele pensar diferente, não vai fazer ele agir diferente, porque ele enxerga diferente. Vocês estão entendendo, irmãos? Abre os meus olhos, Senhor. Caleb significa homem de faro, homem que tinha percepção aguçada, era homem de espírito diferente, de visão diferente. Ele era da tribo de Judá, mas ele tinha tudo diferente dos demais que foram. Ele tinha outro espírito, e esse espírito fala de visão. Não apenas espírito ousado, generoso, corajoso, nobre, heróico, mas ele tinha a visão. Olha aqui para mim, isso é forte. A visão e a influência do Deus do céu. Diferente, irmãos. O radarzinho aqui, a conexão é com o céu. Aí você vai para a direita, o povo fala, isso aí tá louco, tá indo para a direita, é hora de ir para a esquerda. Mas aqui o comando está dizendo, é para a direita, é para a direita. Nem que todo mundo está indo para a esquerda, mas é para a direita que eu quero que você vá. Todo mundo está fazendo assim, mas eu quero que você faça assim. Ele tinha a visão e a influência do Deus do céu. E essa visão de Caleb o elevou acima das inquietudes humanas e dos medos terrestres. Olha aqui para mim, já vou terminar. Quando a sua visão, isso é tão importante, é diferente, essa visão te eleva acima das inquietudes terrestres. Você fica acima, você não consegue viver mais isso aqui. Irmã, mas eu tenho que ter muita fé para isso. Não, você só tem que mudar a sua visão. Você só tem que se apropriar de que a sua visão precisa ser outra. Porque você faz parte de um exército em que o general, ele tem muitas e habilidosas estratégias de guerra, e ele nunca perdeu uma batalha. Você pode seguir a direção que este general está dando para você. Não vai dar certo, é muita coisa. Vai dar certo.
A mensagem que eu estou recebendo aqui, no meu ponto, aqui no meu ouvido, né? Está dizendo, pode ir. Aleluia. Pode fazer. Pode falar. Pode comprar. Pode colocar sua mão. Pode tirar sua mão. Pode dormir. Porque o decreto já saiu do céu. E quando o decreto sai de lá, ele chega aqui na terra. Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs orar e jejuar, eu já mandei a resposta. Já saiu a ordem daqui. Mas Gabriel não conseguiu chegar com a ordem aí. Eu mandei, volta Gabriel, que eu vou mandar Miguel. Mas que a resposta chega. E você está ouvindo isso, a resposta vai chegar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser o ano que vem, mas eu estou tranquilo, porque ela vai chegar. Ela vai chegar, e no momento que ela chegar, tudo muda. Um dia eu recebi uma ligação da minha irmã caçula. Estavam passando por um momento muito difícil. E ela disse, hoje é um dia decisivo. Eu não sei mais o que fazer, a situação está bem complicada. E eu terminei de falar com ela, dobrei o meu joelho. Olha que lindas experiências, irmã, para quem enxerga diferente. Quando eu comecei a orar por ela, eu não conseguia falar nada, eu só orava em línguas estranhas. E eu dizia, meu Deus, eu não estou conseguindo, eu só estou falando em línguas estranhas. Aí o Senhor disse, sabe por quê? Porque quem ora em línguas estranhas, ora bem. Ele fala em secreto com Deus. Olha que visão linda. Você já entendeu o que é orar em línguas estranhas? É falar, mas eu não quero que o inimigo ouça, vou orar só no pensamento. Está errado. Orar no Espírito é orar em línguas estranhas. Você fala a língua do céu, que só Deus Pai, só Deus Filho, só Deus Espírito Santo entende. Só a Trindade entende. E o Senhor disse, pode levantar e diga para ela que vai anoitecer assim e vai amanhecer diferente. Quase que eu fiquei que nem aquele general do rei lá de Samaria. Nem se descer, não vai alimentar esse povo, nem se cair aí do céu. Mas eu disse, eu vou falar, sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria a Deus e não faria, falaria a Deus e não cumpriria. Irmãs, foi a noite mais escura dela. Eu disse, Deus disse que vai anoitecer desse jeito, vai amanhecer diferente. E eu dormi tranquila. Quando foi no outro dia, pastor Ângelo, ela mandou a mensagem, Madalena, eu não sei o que aconteceu. Deus tirou o sono de alguém. Deus tirou a fome de alguém. Deus virou a chave na vida de alguém. Basta você enxergar diferente, porque Deus sempre dará vitória a Davi. Levante a sua mão para glorificar. Caleb, olha o que a Bíblia diz sobre Caleb. Pela visão dele, Deus lhe mostrou o caminho a seguir e a linha de conduta, e ele preencheu essa linha. Todo mundo falando o contrário, mas Deus diz, essa terra é de vocês. Essa terra vocês vão possuir. Essa terra que mana leite e mel é uma promessa minha para vocês. Deus ditou, ele enxergou e ele começou a caminhar naquela linha. E Deus disse assim, porque você enxergou, não abriu mão de viver o que você viu, para viver a circunstância, eu vou te dar a terra. Depois de 80
45 anos já, Caleb, depois de 45 anos depois desse acontecimento, ele continuava firme do mesmo jeito. Porque a visão dele, ele tinha enxergado, irmãos. Ele já tinha enxergado a terra. Ele já tinha entendido o que Deus queria para Israel. Você precisa entender o que Deus quer para você. E tem para você. Porque você vai olhar, vai passar os anos, você vai envelhecer, mas você vai continuar crendo que o Deus que te prometeu há 40 anos é fiel para cumprir na sua velhice. Caleb não foi guiado por um espírito de covardia, incredulidade, desobediência. Aquele espírito que governava seus irmãos. Nós somos crentes, irmãos. Mas quantos crentes guiados pelo espírito de covardia dentro da igreja? Não, pastor, é muita coisa. Não é muita coisa não. Eu tenho um irmão que ele é missionário na América, já há 18 anos. Eles tinham um templo bem pequeno. E um dia Deus deu para ele a visão de um templo muito grande. E ele não contou para ninguém. E um dia ele recebe uma ligação de um outro missionário que estava na Índia, passando por uma situação muito difícil. E aquele missionário disse: pastor José Lopes, eu preciso de uma ajuda hoje. De $17 mil, não pode passar de hoje. Aí o Senhor disse para ele: aí está a semente do templo que vai valer $3 milhões. Ele conclamou a igreja, os irmãos responderam. E agora todas as vezes que alguém pergunta: pastor, mas como que o senhor fez esse templo sem dever nada? Quanto que custou? Ele diz $17 mil. Ele não estava vendo no valor, ele estava vendo o que Deus havia falado. E ele estava disposto a seguir esse caminho. E Deus, o próprio Deus, testifica de Caleb: Caleb, porque você perseverou naquilo que eu te mostrei, naquilo que eu te falei, você não vai ser decepcionado. Sabe o que eu vou dar para você? Vou dar para você Hebron, a terra da recompensa. Tem recompensa para quem enxerga diferente. Quem enxerga diferente é uma pessoa mal compreendida, até dentro da família. Mas eu quero dizer para você: vale a pena. Ouse enxergar diferente. Deus trouxe testemunho de Caleb, dizendo: ele tem me seguido totalmente, com todo o coração, para onde quer que eu conduza ou direcione, ele cumpre a minha vontade. Qual é a visão que tem te direcionado? Para onde você está olhando? Ai, irmã Madali, eu estou com medo, porque tem um monte de crente falando assim: não, mas porque o Lula vai ganhar, irmã, vai ganhar. Olha, e vai ser difícil, e isso e aquilo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, com toda... Deus está aqui, está vendo. Eu continuo confiando naquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplemos as obras que o Senhor tem feito na terra. Aí o salmista diz: por que eu confio nele? Porque eu sei que ele faz cessar a guerra. Cessar a guerra aqui não significa para a guerra, não. Sabe como que Deus faz cessar a guerra? Transforma a guerra no momento de paz. A Bíblia diz que ele vai lá aonde estão os inimigos armados. Aí ele pega o arco do inimigo e quebra. Corta a lança dele e queima os carros dele no fogo. Diz: agora vem guerrear. Vem guerrear, vem guerrear. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Fique de pé, irmão.
Seja um Caleb na sua casa. Seja um Caleb na sua família. Seja um Caleb aqui na igreja. Seja um Caleb lá no seu trabalho. Deus faz o impossível. Eu só tenho que crer assim. Irmãos, Deus, Ele é tão poderoso que Ele consegue desarticular os planos do inimigo. Você está desesperada, angustiada. Ai, mas vai acontecer. Deus está dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos. Porque eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, porque eu sou Deus, eu sou refúgio, sou socorro bem presente na hora da angústia. Sabe por que Ele manda aquietar? Pare de lutar, porque daqui a pouco você está lutando contra mim, porque às vezes sou eu que estou permitindo. Aquieta o seu coração. Deixa Deus agir. Eu recebi muitas palavras desesperadoras, mas a minha visão era que se chegasse o momento de Deus recolher, Ele ia recolher mesmo. Não tinha conversa, irmão. Eu me tranquilizei. Aqueles que estavam marcados para morrer com Covid, não fugiu da soberania de Deus. Eles iam morrer. Para que você desinquieta o seu coração? Para que você desespera? Eu conheci um pastor de uma congregação nossa, já um senhor. Ele foi entubado e extubado 2 vezes. Passou mal. Está vivo lá, Vivinho da Silva. Por que você está desesperado? Deus está falando com você. E não é a minha oração que vai mudar a sua situação. É a sua visão que vai mudar a sua direção. O que você está enxergando? Estou enxergando o exército da Síria. Estou preocupada, irmã Madali, porque meu filho vai fazer o concurso. Porque meu filho... Irmã, se a ordem saiu do céu, pode dormir tranquila. Se esta for a vontade de Deus, vai ser feito. Ninguém pode invalidar os propósitos de Deus. Isso faz a gente descansar. Eu viajo bastante, assim como os cantores, o pastor. Eu entro no avião, meu irmão, parece que eu esqueço de tudo. Eu só digo assim, se tiver... você não tem medo não. Se tiver que morrer de avião, se eu não estiver dentro dele, ele vai cair na minha cabeça. Por que eu tenho que andar aflita? Por quê, irmãos? Eu fico me perguntando, por qual motivo eu tenho que andar aflita? Aleluia. Se eu tenho o Consolador dentro de mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza aqui no original, ela tem muito significado. Pode ser uma falta de capacidade de entender alguma coisa. Pode ser uma fraqueza espiritual. Pode ser uma falta de entendimento. Pode ser uma doença. Ele te ajuda. Você não está sozinho. Abra os seus olhos nesta noite. O que precisa acontecer na sua vida é que a sua visão precisa ser aberta. Abre os olhos do moço, Senhor. Perca tempo, irmã, orando para Deus matar o gigante. Fica perdendo tempo guerreando contra o inimigo. Se você, com uma visão diferente, você pode enxergar que entre você e o inimigo está o exército de Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Só isso que falta para nós, esse crescimento em Cristo, ter a mente dele
é ter a visão diferente. É tão bom, irmãs, trabalhar com mulheres que têm a visão diferente. É tão bom trabalhar numa igreja com um povo que tem a visão diferente, que enxerga diferente. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho capacidade, mas ele tem. Ele faz. Aleluia. Deus está trazendo para você uma palavra de conforto, mas também de despertamento. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos e começa a enxergar carros de fogo, cavalheiros que Deus já mandou para estar à volta da sua casa, da sua família. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu fui pregar na África, em Moçambique, fui sozinha. Na volta eu precisava passar uma noite, um dia todo no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul. E o pastor disse: mama, vou ligar para um outro pastor, para ele te buscar no aeroporto, para você não ficar sozinha. Quando eu cheguei naquele aeroporto enorme, eu fiquei lá esperando alguém com uma plaquinha se identificando, não apareceu ninguém. Desceu todo aquele povo, foi embora e eu fiquei ali. E aí, irmãs, eu já não sei falar muito bem o inglês, esqueci tudo, até o que eu sabia. Não sabia falar nem obrigado em inglês. Aquela hora sumiu tudo da minha mente. Eu não sabia pedir para fazer uma ligação. E foram passando as horas e quis me dar um pânico assim. Meu Deus, vou ficar aqui a noite, o dia, Senhor. Não estou conseguindo pedir uma ligação, pelo menos para avisar a minha família, para falar alguma coisa. E uma voz soou naquele saguão daquele aeroporto. O Senhor disse: pode ficar tranquila, porque você é a minha igreja. E aonde a minha igreja está, eu estou com os olhos fitos sobre ela. Eu me descansei. Naquela hora, minha irmã, minha mente abriu. Eu fui lá pedir, fiz uma ligação. A pessoa veio e me buscou. Eu quero dizer para você: o inimigo quer te desesperar, o inimigo quer deixar você ansioso. Mas eu quero dizer para você: abre os seus olhos e enxerga que maior é o que está conosco do que o que está na terra. Com eles está o braço de carne. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. A Bíblia diz que Deus endireita os caminhos tortuosos. A Bíblia diz que Deus quebra os ferrolhos de ferro, os portões de bronze. A Bíblia diz que Deus tira o sono do rei, manda ler o livro das crônicas. Não se desespere, nós temos um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Eu vim trazer essa palavra: abra os seus olhos. Eu quero orar com a permissão do pastor. Para você que entrou aqui, que tem sido tomado pelo medo, pela ansiedade. Nem você sabe o que você tem. Há poucos dias eu ouvi um relato de uma estudante de medicina. Ela foi fazer um curso com um dos maiores médicos do mundo. E ele disse assim: quando no consultório de vocês chegar uma pessoa e você perguntar o que dói, ele disse: não sei, dói tudo. O problema não está no corpo, está na alma. Você não está entendendo, mas o problema está na alma. Você tem esse medo, porque o problema está na alma. A Bíblia diz: não tenhas medo. Não temas. O inimigo não pode tocar, porque Deus coloca limite. O inimigo só vai até onde Deus quer que ele vá. Deus coloca limite. Deus está dizendo para alguém aqui: este sofrimento tem limite. Este sofrimento tem limite. Tinha uma irmã na minha igreja, nova convertida, uma mulher de muita oração, veio de uma vida difícil, e o marido dela não era crente. E ele pegava todos os dias depois do culto, ele pegava ela pelo cabelo e descia aquele bairro inteirinho. Eu cansei de ver.
Levava ela para casa apanhando. Um dia num culto, um culto de domingo, veio um irmão de fora naquele culto. E aquele irmão disse: irmã, levanta aí que Deus está dizendo que hoje Ele coloca limite nesse sofrimento. Todo mundo sabia da história dela. Quando ela saiu do culto, a notícia veio: alguém tinha acabado de matar ele. Deus está dizendo aqui, isso aqui é uma palavra profética, que Deus está pondo limite. E Ele põe limite da forma que Ele quer pôr limite. Essa afronta vai ter dia para acabar. Eu quero que você saia do seu lugar. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus e viver tranquilo e ter paz no seu coração, saia do seu lugar, levante a sua mão. Saia do seu lugar, vem aqui. Eu quero Jesus, eu quero ser guiado por Jesus, eu quero ter a visão de Caleb, eu quero ter a visão de Davi, eu quero ter a visão de Joquebede. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem alguém para Jesus? Tem? Levante a sua mão, venha. Jesus te ama. Jesus está aqui. Vem alguém com ela aqui. Jesus ama essa moça. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa que está entregando a sua vida para Jesus? Está vindo a segunda pessoa. Aonde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Saia do seu lugar. Quando Deus está na casa, a salvação, a milagre. Eu sei que tem a terceira pessoa, e o Espírito Santo está me dizendo que a terceira pessoa é um desviado. Você se afastou, você cansou. Eu quero dizer para você que ainda há lugar para você na casa do Pai. E o Pai te chama. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, venha. Venha em nome de Jesus, você está aqui. Deus quer te dar uma visão diferente. Saia do seu lugar. Eu preciso orar por você. É uma pessoa que está distanciada dos caminhos do Senhor. Todo desviado tem saudade da casa do Pai. Ele só não tem força para voltar. Venha, venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Aonde está você? Já vou orar. Venha em nome de Jesus. Enquanto você decide, eu quero orar pelas mães que estão aqui. Minha irmã, você não pode continuar com essa visão. Por isso que você vive essa vida de ansiedade, de preocupação, de medo. Não dorme, dopada de remédio, que você não conseguiu enxergar o propósito divino na vida do seu filho. E você precisa abrir seus olhos e enxergar o que Deus te deu, os planos que Deus tem na vida dos teus filhos, para que você tenha descanso, para que você tenha tempo de educá-lo da melhor forma possível, preparar o cesto para o seu Moisés. Saia do seu lugar, minha irmã, só você que precisa. Saia do seu lugar. Você precisa de uma visão diferente. Deus não está falando com quem está ausente. Venha. Mas se meu filho pegar o Covid, mas se meu filho... Joquebede sabia que tinha que devolver Moisés, mas ela não estava preocupada. Aleluia. Sabia que ele ia para o Egito, para o palácio, ia ter todas as mordomias, mas ela tinha certeza que ele não ia se contaminar. Aleluia. Porque ela havia enxergado 80 anos na frente. Deus está dizendo para você que Ele não erra. Ele não erra. A pessoa que está distanciada dos caminhos do Senhor já veio aqui na frente. Eu estou esperando porque o Espírito Santo diz que você veio aqui. Hoje é o seu dia. Venha. Venha. Jesus te ama. Saia do seu lugar. Está vindo. Deus quer te dar uma visão de águia, uma visão diferente. Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar ao Senhor.
Pode orar em línguas estranhas. Quem ora em línguas estranhas ora bem, porque fala em secreto com Deus. Aleluia. Posso orar? Alá, show, mandava sudecas. Deus está dizendo para ti, mulher. Eu já te disse isso e vou te dizer de novo. Vou colocar tudo nos trilhos. Você tem tentado parar a roda do oleiro por muitas vezes, tentando parar o processo de Deus. E Deus está dizendo: não coloque mais a sua mão, não coloque mais os seus pés para parar a roda. Aleluia. Porque eu vou agir. Laia subiomenasuidecas. Abre os meus olhos, a sua oração vai ser essa. Querido Deus, Pai que está no céu, Deus de eterna bondade e misericórdia, só Tu, Espírito Santo, pode nos fazer apropriar desta verdade. Só Tu, Espírito Santo, pode nos fazer entender a necessidade de ter os nossos olhos abertos. Abre os olhos desta mãe, abre os olhos deste pai, abre os olhos desta esposa, abre os olhos desse esposo, dessa filha. Aqui estão estas vidas, Senhor, reconciliando. Eu sei que Tu já abraçou. Apaga os seus pecados, escreva o nome no livro da vida. Abre a visão desta moça, daquela senhora. Abre a visão desta mãe, Senhor, que está aqui na frente. Como Tu abriste a visão de Joquebede, como Tu abriste a visão de Davi, Senhor. Abre a visão dos obreiros, abre a visão, os olhos do círculo de oração desta igreja. Abre os nossos olhos. Andai niu ina na barras. Indigidiga hai ligodibo liguei durigai luiado estiri viu ao barras. Ninguém na chuquinei ainda raçuiguendo ina mas. Deus está me dizendo que está pondo um limite na vida de uma família que nesta noite todos saberão. Deus está pondo um limite nessa afronta. Deus está pondo limite nesta afronta. E se você pode enxergar, levante a sua mão e diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pai bendito e santo, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, muito obrigado.